Hello, iluminados e iluminados, sejam bem-vindos. 7 meses sem gravar. Ai, ai, ai. Me lembrou quase aquele título 7 anos no Tibete. Inclusive, onde eu estava, quando não estava gravando, estive no Tibete. Não durante todos os 7 meses, mas enfim, fiz uma viagem, correu tudo muito bem. E conheci todas as regiões do Tibete. O Kham, Amdo, Wu, que é a região central de Lhasa, e depois Tsang, que é o oeste, que é a parte de Trashilhumpa. Então passei por muitos lugares da biografia de Trijang Rinpoche, que nós estamos estudando e eu vou retomar. E no Tibete, experiências muito boas, lugares muito sagrados, mas eu fiquei pensando em como encontrei, em algum sentido, the holy and the horror, assim, o sagrado e o terrível e o profano. E aí isso me lembra de um ditado tibetano que fala Chösab Dusab. Então, assim, onde o Dharma é profundo, onde o Dharma abunda, também abundam os maras. Então os maras vão estar ali para interferir. Enfim, ossos do ofício, #Samsara. Eu não vou publicar vlog de viagem, nem gosto de ficar falando muito sobre minha vida, mas uma reflexão que ficou para mim foi como bastar uma pessoa, sabe? Ter um mestre, uma pessoa sagrada, uma pessoa com boa motivação e as coisas florescem. E eu fiquei pensando assim na importância do compromisso. Então, né, que a gente chama de samaya. E os compromissos, isso quer dizer que se nós fizermos a nossa parte, né, você teve capacidade de fazer a sua parte, com certeza Buda tem a capacidade de fazer a parte dele, seja na nossa prática, na nossa meditação, nos nossos mantras. Fiquei pensando nisso, na oportunidade e na possibilidade do samaya e como isso se multiplica. Então eu fui em algumas vilas e regiões onde o mestre teve uma discípula que era monja. Ela resolveu virar monja e foi morar off-road, assim, no fim do mundo. E aí ela praticou sozinha por muito tempo. E aí chegou mais outra, se inspirou e virou monja. E aí depois chegou mais outra. E agora elas, em uns 20 anos, elas são 320 monjas com um mosteiro bonito, com educação. Elas estudam debate, elas praticam, elas fazem retiro. No dia que nós visitamos, elas estavam na véspera de entrar em um grupo de umas 10 monjas, um retiro de 12 anos, trancafiadas, fazendo mantras, dedicando para a longevidade do ensinamento, para o benefício de todos os seres, para a iluminação. E assim a gente vai vendo e como essa pirâmide vai afunilando e várias atividades que emanam de um mestre, de uma motivação positiva e de uma ideia. Então a gente não pode desistir das coisas. Pensando sobre esses assuntos, a motivação é a nossa meditação mais importante, que a gente tem que resguardar e retomar sempre. E é isso. Pretendo voltar com os vídeos essa semana, a biografia e uns vídeos aleatórios, e voltar com conversa ao pé no ouvido, trazer barraco, porque o barraco dá um pouco de adrenalina, assim, dá um gás. E nós temos muitos barracos, novos barracos acontecendo no universo do budismo tibetano, no Brasil e fora. Então, nós voltamos em breve. Um abracinho, tchau.